Sou da Alzira Maria Aparecida, nascida na religião sou Iagunã, nasci em Guaxupé, Minas Gerais, vivi lá até os 2 anos de idade, depois migramos para o estado de São Paulo e depois viemos, aos 7 anos eu migrei para o Paraná e do estado do Paraná migrei para várias cidades até chegar em Curitiba. Cheguei em Curitiba em 70 e dos anos 70 estamos aqui já fazem 44 anos, né? Migrou comigo minha família, claro, eu com a família, e vivemos aqui, já chegamos em Curitiba, moramos primeiramente nesse local, e aqui estamos até hoje. Então, vivemos, eu com as minhas irmãs, minha família, mas eu fui a única que foi para o Candomblé, em primeiro lugar, e fazem já 30 anos, né? E sou filha de santo, de um pai de santo que morava em São José dos Pinhais, o terreiro era lá. Depois foi pedido que eu tivesse um terreiro e eu vim para Curitiba. E em Curitiba eu tenho tentado levar a cultura, preservar os costumes, né, a herança dos meus antepassados. Então eu aprendi muito na minha família. A tradição mais forte, eu acredito que seja das mulheres. Minhas avós, lado materno, eram todas de Minas Gerais, o lado paterno também. E tinha uma raiz muito forte com a tradição já, só que todos eles vinham ocultando por conta da perseguição, ninguém deixava manifestar. E aí, quando chegou na minha vez, já não foi possível. Aí vim para Curitiba, aqui tem um terreiro, né? E meus pais não aceitaram muito, porque é de tradição católica, apesar de trazer a tradição africana, mas geralmente eles negavam bastante para que os filhos não fossem, né? Por conta de que os sucessores deles, os antecessores, sofreram muito, né? E aí, na nossa vez, eu sou a 7ª geração dos africanos chegados aqui no Brasil, né? E foi trazendo essa tradição também, um pouco da oralidade, um pouco da culinária, um pouco dos costumes, um pouco da fala, né? Fala tradicional, fala comum entre famílias, e trazendo os cantos, as raízes mais fortes para cá também, migraram para cá. Nessa migração, com a religião, com a entrada na religião, foi possível resgatar mais parte da oralidade, da tradição, não é? Porque aí você não consegue sobreviver dentro da religião sem saber de onde veio os seus antepassados, valorizar isso e valorizar os costumes também. Então os costumes são mais a parte oral, que a gente necessita dentro do candomblé, até para ter uma comunicação com o orixá, é necessário que fale na língua deles, né? E aí tem uma fusão muito grande, porque com a vinda dos africanos para o Brasil, eles tiveram essa mesclagem entre as nações africanas que até nem se dava. Assim, não se dava não, cada um tinha seu território na África, e aqui foi obrigado a conviver todo mundo junto e criar também um culto junto, que é o xirê. Então todos eles, uma casa de candomblé, vamos supor, tem que falar um pouco de cada língua, pelo menos um pouquinho do jeje, um pouquinho do banto, um pouquinho do iorubá, e mesmo ela sendo de queto ou sendo de nagô, né? Que é o meu caso, mas tem que saber falar, porque tem que saber receber uma outra pessoa de outra religião. E com isso a gente tem que resgatar as palavras também, as falas, por exemplo. Do Iorubá a gente resgatou bastante o nome dos orixás, o nome de algumas alimentações, que são as oferendas que se faz. Vieram a tradição, mas houve muitas comidas que foram recriadas aqui, porque a alimentação era muito escassa na senzala, e aí os patrões não comiam os miúdos do porco, não comia a cabeça, não comia a orelha, não comia o pé, não comia rabo de porco, e aí os negros pegavam tudo isso e foi juntando e misturando no feijão, cozinhando com feijão e colocando seus temperos, e tornou-se a feijoada, que hoje ninguém diz que a feijoada foi criada dessa forma, diz que a feijoada é brasileira, a única comida brasileira. Sim, ela nasceu aqui no Brasil, mas ela foi criada pelos negros em uma situação de vulnerabilidade, né? Que precisava se alimentar, e criou desses alimentos uma comida, né,
riquíssima para a tradição do povo brasileiro, que é conhecido tanto no Brasil todo quanto aqui em Curitiba também. Costuma-se comer feijoada muito bem e que foi uma das riquezas também que foi criada pelo... Quando a gente fala de tradição, de riqueza, parece que a gente está sobrepondo um sobre o outro. Não, cada um vai falar da sua riqueza, eu escuto muito falar dos outros, estudo as riquezas dos outros, estudo na faculdade, na universidade, você estuda muito a Europa, né? Eu estudo mais a Europa porque a África não se estuda. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, uma pesquisa como essa, é importante falar do que os negros, qual foi a contribuição e qual foi a herança culinária também que os negros deixaram e predomina até hoje no Brasil, no mundo. Cada um tem um jeito de comida, tem gente que sai do Brasil, sobrevive fora do Brasil fazendo as suas comidas tradicionais, que às vezes no Brasil nem é tão vista e tão valorizada. Quando a gente fala da linguagem africana, é muito difícil porque a África é um continente, né, com 54 países e que cada um influenciou tanto na linguagem do povo africano, só que eles têm a língua de raiz que predominou, e como nós aqui que tem essa fusão de a língua africana, a língua indígena, a língua portuguesa e língua junta com a francesa, com a alemã, com a Blitz. Não é uma coisa nossa, né? Mas a gente fala, todo mundo entende quando fala Blitz. Então, quando fala o indígena também, por exemplo, beiju, né? Todo mundo conhece, mas não faz uma dimensão do que é. Então, o Banto, chegando aqui com essa fusão com todo esse povo, foram um dos povos que chegaram como os demais, eles tiveram várias coisas preservadas, por exemplo, o samba, o atabaque, que é Banto, né? Macumba, né? Que macumba, eles acham que é feitiço. Macumba é um instrumento. Quem toca esse instrumento é macumbeiro. Não sei porque de onde veio que o povo de terreiro é macumbeiro, mas quem domina esse instrumento é um macumbeiro que toca macumba, que domina. Por exemplo, marimba é um outro instrumento que tem que ter muita força nas mãos para tocar, porque ele é tirado de som de umas caixinhas com umas madeirinhas e tira-se o som dali. Então, não todo mundo, em Minas costumava dizer, nem todo mundo aguenta marimba, porque é um instrumento difícil de tocar. Eu fui conhecer em Cuiabá, Mato Grosso, mas ele tem aqui. Eu vi num show outro dia aqui, eu vi uma moça que toca marimba muito bem. E saravá, todo mundo dizia para mim quando eu estava iniciada, vestia de branco, saía pela rua, saravá, saravá, mas assim como insulto. Eu nem ligava, porque saravá era uma forma de saudação do negro que não sabia falar o português, dizia salve, 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 cumprimento, né? Um cumprimento, salve, bom dia, boa tarde, está salvando, está saudando. Então dizia saravá, e ficou saravá. Aí vai indo por um pouco da língua banto, que é a língua, por exemplo, falar nenê, é costume mais dos bantos, falar atabaque, né? No Yorubá, o nome dos orixás, que é Oxum, Ogum, Nanã, Nanã já é Jeje, Ogum, Nhansã, Oxóssi, Ossain, que são palavras bem diferenciadas, porque Ossain, na escrita, ela é diferente. Muitas letras que não existem no português escrita junto, no Yorubá existe, né? Junto, axé, que para nós é axé, para eles é axé, que não tem o X, né? Não se escreve com X. Então a gente vai tendo que reaprender também e, com esse reaprendizado, preservar esse aprendizado e fazer disso o nosso dia a dia. E sendo o nosso dia a dia, estando em Minas Gerais, estando em São Paulo, estando em Curitiba, a gente faz parte e conversa com essa linguagem, até mesmo comercialmente. Quando nós vamos consumir nossos produtos, nós chegamos na loja, qualquer mercado, o vendedor do mercado é obrigado a entender a nossa língua e fala a nossa língua também. Então, daí dá para dizer que Curitiba também fala, por exemplo, o samba, o rock é africano, que tem que estar introjetado em toda a cultura, em todo o país, né? E em Curitiba também. Então, várias das coisas, Ilu, que é as atabaque, né? Rum, rumpi, lê, que são os três, e está introjetado também na cultura e nos meios culturais popular ou de cultura mais tradicionais também. Está o tambor, tá, o adijá, né?
que todo mundo conhece, que é o Adijá, o Iaô. A maior parte das pessoas sabe que é o Iaô. As formas de chamar, né, de chamar um ou outro, forma de mandar sentar, em africano a gente diz jocô, forma de levantar, didê, né, a forma de encontro. Para nós, padê é uma oferenda, para eles é encontro, né, para os Yorubá é encontro, para nós também é encontro. E padê nós encontramos hoje, né, estamos juntos, é um encontro. Então acho que seria mais isso. Na música também está bem forte, né? Os instrumentos musicais que são cuíca, rebeca, reco-reco, o agogô, né? O agogô, todo mundo entende que agogô é qualquer um, não, ele é de duas bocas e é de ferro. E jeká é forma de abaixar, de cultuar. O muçulmano faz muito esse movimento, a gente também faz, que é o jeká. Jeká, didê, que é levantar. Então a gente fala isso todos os dias dentro do terreiro e lá fora também fala, só que fala levantar, abaixar, né? E de outra forma. E fala também o vatapá, que é conhecido, né? Não é tão consumido porque a gente tem poucas pessoas que dominam a sua feitura. Existe a língua quimbundo, que é falado e que também é preservado na África. Os países falam inglês, falam francês, falam outra língua, mas o quimbundo eles falam entre si. E também a gente aprende um pouco dessa linguagem sem até saber que está pronunciando, não é? Por exemplo, cochichar. Todo mundo sabe quem cochicha, né? Cochichar, cochilar, zangar, zangado, capengar. Capengar fala muito em Minas, né? Mas a gente conhece o que é capenga. Fulano está muito andando meio capenga, fulano não está muito bem, está meio capenga, está sem dinheiro, está meio capenga. É carência, né? Carência. Então das linguagens veio muitas da linguagem. Do Jeje a gente tem o nome dos orixás, que é o Baluaê, que é Nanã, Oxumaré, Euá, que são da linguagem Jeje. Muitas outras palavras que são ditas diariamente, a forma de tratar esses orixás. Então a riqueza que eu chamo da linguagem está aí, porque o candomblé ele tem que falar todas essas linguagens. Então, se ele tem no terreiro, ele absorve a linguagem, o orixá Jeje, ele tem que falar Jeje com esse orixá. Não vai falar Yorubá. Se ele tem orixá Banto, vamos supor, ele tem que falar Banto com esse orixá. Não vai falar outra linguagem. Os Yorubá, a mesma coisa, língua Yorubá. O Queto, a mesma coisa, linguagem Queto. Então essa é a riqueza da linguagem, né? Então a preservação da oralidade foi fundamental. Foram 3 pilares importantíssimos que fez com que preservasse a hierarquia, a oralidade e a ancestralidade. Sem essas 3 coisas teria acabado já há muito tempo atrás, né? Na cultura a gente tem um reencontro importantíssimo também, que faz com que a gente fale sem palavra, né? Essa é a importância do som, da voz, do olhar, da ginga, do corpo, da musicalidade. Não tem ninguém que consiga uma música que lhe agrada com o corpo inerte, não é? Agora, quando eu estava fazendo um curso, tinha muitos surdos. Eles ficaram indignados a gente falar surdo-mudo. Para mim, até então, era analfabeta nesse assunto, que achava que surdo não falava porque não ouvia, né? E não é, ele não ouve, mas ele fala. Ele fala através de som. Ele não pronuncia a palavra porque não tem quem dialoga com ele no mesmo nível, né? Então, assim a gente entende que a oralidade também passa só pelo som, né? Ou muito pelo som.